sai de nós aquilo que nós expressamos do coração para Ele. Tudo começa no Espírito, e é do Espírito que sai o perfeito louvor, a adoração. Declare para Ele aquilo que está no teu coração, declare para Ele. Abra o seu coração essa noite, expresse para Ele o que está no teu espírito, o que está no teu coração, o quanto você o ama, o quanto você deseja a manifestação do poder dele na sua vida. Nesse lugar, esta noite, é um lugar propício a essas coisas. A manifestação do Espírito nesse lugar. Se você entrou aqui essa noite com alguma enfermidade no corpo, ela vai embora agora em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de enfermidade e eu declaro saúde divina sobre o seu corpo. A presença do Espírito está aqui essa noite. Se você entrou sentindo alguma dor, ela não vai permanecer no seu corpo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Espírito Santo está atuando sobre você essa noite, sobre esse lugar essa noite, para mudar a tua história, para mudar o seu futuro, para permitir com que você avance para o que está diante de você. Oh, aleluia! Ele está aqui esta noite para fazer cumprir a vontade dele em sua vida. Abra o seu coração, declare para ele o quanto você o ama. Apenas receba aquilo que ele tem para você. Oh, Pai, eu te louvo essa noite. Obrigado, Pai, porque não haverá nenhum enfermo em nosso meio. Obrigado porque toda a enfermidade já foi embora desse local. Em nome de Jesus, não vai permanecer em nosso meio. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é conosco e não contra nós. Oh, o Senhor é por nós e quem será contra nós? Nós bendizemos o teu nome, Pai, pela tua palavra, por inspiração do teu Espírito e por tudo o que o Senhor vai fazer aqui essa noite. Nós declaramos, Pai, que o nosso amor é totalmente teu, o nosso coração é totalmente seu. O Senhor era o único motivo de nós estarmos aqui essa noite. O Senhor é o único motivo de nós estarmos aqui essa noite. Nós amamos estar com os irmãos, nós amamos estar na nossa igreja, mas é o Senhor o alvo principal da nossa vinda aqui. É por sua causa que nós aqui estamos, porque nós te amamos. Deixamos nossos lares para nos encontrar em coletivo com o Senhor, Pai. Coletivamente, a unção coletiva operando em nosso meio essa noite. Nós te bendizemos, Senhor. Te damos toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Quantos podem dar um glória essa noite? Aleluia! Dê um sorriso de crente aí para quem está do seu lado. Abençoado. Aleluia! Aleluia! Se alguém entrou sentindo alguma dor, pode procurar que já foi embora. Em nome de Jesus. Aleluia! Deus é bom em todo tempo. Aleluia! Glória a Deus. Eu vou dizer uma coisa, quando você abre a sua boca, o inferno treme. Porque ele sabe que está partindo o comando do Espírito através de você. Ele sabe que a coisa vai ficar feia pro lado dele. Aleluia. Eu tive 2 sonhos, na verdade, e são bem assim, parecidos há um tempo atrás, e eu quero partir desse sonho para ministrar a palavra dessa noite. E nesse sonho eu estava em 2 situações onde acontecia algo ruim, assim, contra mim, contra a minha família, e eu queria me levantar para falar, sabe, para repreender ou para mandar parar aquilo, e eu não tinha voz, eu não conseguia falar. E aquilo me trazia uma angústia, uma agonia tremenda no sonho, e eu acordava mal, sabe, para baixo, e eu chegava até a falar alguma coisa depois que acordava, para ver que tinha voz realmente, porque era uma sensação de que realmente eu estava mudo, assim, eu não conseguia falar. Havia uma pressão tão grande que eu tentava gritar e não tinha força para falar, para parar aquilo. Eu não me lembro do detalhe do que era que acontecia, mas eram coisas ruins que aconteciam. Eu sabia que tinha poder em mim de parar aquilo com a minha voz e eu não conseguia falar. Sabe, parecia que tinha alguém tapando a boca, melhor dizendo, para que eu não pudesse me expressar. E por 2 vezes eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Eu levei tempo para conseguir entender o que significava aquilo. E eu fiquei preocupado porque comecei a pensar um monte de coisa, e o que está acontecendo? Você começa a procurar erro, começa a procurar defeito em você, começa a procurar ajuste que você precisa fazer.
e de repentemente, e passou o tempo, eu fiquei com aquilo na cabeça, sempre lembrando, porque foram duas situações distintas, mas com o mesmo problema. E passou um tempo e veio ao meu coração a resposta para aquilo. Na verdade, o inferno treme quando você abre a boca, porque ele sabe que você tem o poder de Deus em você para parar toda e qualquer obra do diabo. A Bíblia diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E a forma que Jesus desfez as obras do diabo foi falando, na maioria das vezes. Quando o diabo tentou Jesus com palavras, era com palavra que ele respondia. Quando Jesus alguém pedia para que ele curasse alguém pedia para ser curado, ele raramente orou com imposição de mãos. Ele falava e as coisas aconteciam, porque havia poder nele para expressar algo, para mudar a situação. Então, aquele sonho que eu entendi daquele sonho com o passar do tempo é que o inimigo tenta calar a minha vida, a minha boca, diante de situações que eu precisava falar. E eu, às vezes, parava, me sentia confortável em não falar nada. Mas, na verdade, eu tinha poder em mim suficiente para fazer com que as coisas cessassem. Mas eu calava a minha boca. Aquilo não era só um sonho, aquilo estava travando algumas coisas na minha vida. E eu lidei com esse texto aqui por um bom tempo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3. E eu vou partir daqui essa noite. Eu creio que Deus vai falar algo em nossos corações, para que a gente possa dar alguns passos de fé através das nossas bocas, das nossas palavras a partir de hoje. Eu sei que nós temos o hábito e nós aprendemos sobre confissão, sobre falar a palavra, mas eu também sei que é sempre bom falar as mesmas coisas e ouvir as mesmas coisas. Então, não se sinta preso a dizer que você já ouviu, se você conhece sobre isso, porque está só trazendo à memória aquilo que pode dar esperança a você. A palavra sempre vai te dar a condição de você vencer quando você abrir a sua boca e falar a palavra. 2 Coríntios capítulo 4 diz assim, versículo 13. Aleluia. Vamos ler do 11. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Veja bem, o apóstolo diz que nós tendo o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Salmo 116, verso 10, está escrito isso. Ele estava fazendo menção a esse Salmo 116, verso 10. Eu criei, por isso falei. Na revista Corrigida fala dessa forma. Em algumas outras versões, como atualizada, nesse texto de Salmo, fala um pouco diferente. Mas a revista Corrigida fala exatamente isso. Eu criei, por isso é que falei. Então, diante das adversidades, o que nós temos aprendido aqui com o passar do tempo, na nossa igreja, ensinado pelo nosso pastor, pela nossa liderança, e talvez a maioria dos ministros que venham até aqui, sempre dá uma pincelada com relação a você abrir a sua boca para você falar o que é certo. E muitas vezes, nós não atentamos que nós temos o poder de Deus em nós, carregamos o poder de Deus em nós para parar até desastre diante de nós. Essa semana, eu voltando da escola de ministros, eu me deparei com um jovem que caiu de uma moto, foi um acidente horrível, ele caiu sozinho, parecia que tinha um obstáculo na frente dele, mas não havia. Ele caiu e se arrastou por uns 15 metros assim com a moto. Esses entregadores de pizza. E eu estava andando na rua, eu tinha ido na volta de carona e soltei num ponto, fui andando com o irmão Gerson. E fui andando e quando eu vi, na hora eu gritei, em nome de Jesus, ele não vai se ferir. Me deu um ímpeto assim de falar e eu falei sobre a vida daquele homem. Eu não sei se ele é crente, eu não sei que ele não é. Mais ou menos uns 30 metros à frente haviam viaturas paradas na estrada. E eles não se moveram. Mas eu corri para acudir aquele homem e tinha um homem no posto gritando assim perto, não bota a mão, não bota a mão, não bota a mão, para que ele não levantasse, para que não mexesse, por causa que o socorro não comprometesse a mobilidade do corpo dele. É bom que o bombeiro venha, não é isso? Para imobilizar pescoço, esse tipo de coisa. Acho que a intenção desse homem era preservar nesse sentido, para que ele não sofresse dano. Mas não foi nem preciso eu tocar. Quando eu cheguei perto, ele levantou, deu um pulo, a moto estava toda estripuiada, as coisas que ele estava carregando estavam tudo espalhado no chão, mas aquele jovem não tinha um arranhão no corpo. Aleluia! E eu fiquei feliz com aquilo. Talvez quem estava em volta nem sentiu nada, nem percebeu nada. Mas eu me alegrei com o Senhor porque eu falei, Senhor, eu tenho consciência do que eu carrego em mim. Aquela consciência que no Velho Testamento o povo de Deus tinha com a arca de Deus que carregava a presença dele,
Eles tinham uma consideração com aquela presença que havia naquele objeto, porque aquilo ali representava a presença de Deus. E as pessoas faziam adoração, dançavam em volta daquilo, por causa da presença ali. Hoje, a presença de Deus está dentro de nós. Nós somos a arca e nós temos o poder de, com a nossa palavra, mudar situações ao nosso redor. Eu não sei se aquele jovem é crente, eu não sei o que é, mas ele se levantou sem um arranhão sequer. E os policiais estavam à frente, depois vieram, levantaram a moto, botaram para o canto. Ele não pôde nem seguir com a moto, porque estragou a moto toda. Mas o principal é que ele não sofreu dano algum. Então nós temos condição de mudar a situação. Eu lembro do apóstolo Sérgio Pessoa dizendo que, aqui numa das vezes que ele veio, acho que foram 2 as vezes que ele veio, né? Ele disse que ele estava numa situação que havia uma briga, né? Havia um problema lá numa rua. E ele disse, pare! Ele gritou dizendo, pare, cesse! E ele disse que imediatamente aquela briga parou. Imediatamente o que ele falou aconteceu. Ele não tinha nada a ver com a situação, mas ele teve o poder de mudar. Nós, como igreja, temos a capacidade de fazer isso. O problema é que às vezes nós gostamos de ver a briga. Não é verdade? Nós ficamos vendo, querendo saber quem vai ganhar. Vamos ver, ele não é macho mesmo? Ele não desafiou, vamos ver como é que vai acontecer isso. E fica olhando, torcendo para o que o cara folgado apanhe. É só comigo que isso acontece, né? Mas, na verdade, o papel nosso não é esse, é parar a briga. É acabar com o problema. Porque quem está envolvido em confusão é o diabo. Deus não está envolvido em confusão. Isso na nossa vida e na vida de quem nos cerca. Nós temos o poder de mudar aquilo que nos cerca. Mudar a situação. Não só a nossa vida, mas a vida de outros também. O problema é que nós consideramos o nosso passado, a nossa história, o que nós vivemos, o tempo bom que nós passamos lá atrás, as coisas boas que aconteceram. E Eclesiastes diz que nós não devemos considerar essas coisas. Abra comigo lá em Eclesiastes capítulo 7. Eclesiastes 7. Olha o que diz a Bíblia. O versículo 8 diz assim: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Se eu não me engano, na mensagem diz melhor completar a coisa do que começar ela. Mais ou menos assim. Vamos ver aqui como diz a mensagem. A NVT tem o mesmo sentido também, a Viva também. Terminar algo, a NVT. Terminar algo é melhor que começar. A mensagem diz, finalizar algo é melhor do que começar. E a Viva diz, terminar algo é melhor que começar. Então, muitas vezes nós pensamos nos erros que tivemos no passado, nos costumes que nós tínhamos de incentivar as coisas erradas. E, na verdade, a gente tem que desconsiderar essas coisas. Porque o fim das coisas é melhor do que o começo. Sempre é bom pensar dessa forma, porque os melhores dias da nossa vida estão por vir. Nós vamos ver esses textos aqui. Olha o que diz o versículo 12. Desculpa, o versículo 10. Jamais diga, porque foram os dias passados melhores que estes, pois não é sábio perguntar. Então, quer dizer, os melhores dias não estão lá atrás. Aquilo que você aprendeu, aquilo que você praticou lá atrás. Por que eu estou falando isso, gente? Porque eu sei que é importante a gente pensar que não importa que você tenha 20, 30, 40 anos, 50 anos como eu. Eu passei um dia pensando um pouco nos meus 50 anos, no que eu vivi até hoje, no que eu deixei de viver, de repente por me calar, por não falar a coisa certa. Mas eu tenho certeza que os meus melhores dias estão diante de mim. Então os seus melhores dias também estão diante de você. O que você viveu até agora não se compara àquilo que está pronto para você viver. O que nós vivemos até hoje não se compara. O que a igreja de Mesquita viveu até hoje não é confortável, porque não é o fim. Nós temos hoje ar-condicionado, cadeiras acolchoadas, temos um som bom aqui, temos instrumentos musicais, mas é só o começo, não é o fim. Eu sei que no passado, quando nós trabalhávamos com igreja, esse ambiente que existe aqui, o que existe aqui hoje, é o alvo ainda de muita gente que nós conhecemos lá atrás, porque não estão nem nesse nível. Porque quando chegam num nível parecido, se conformam, não é verdade? Oh, que bom, a igreja hoje tem ar-condicionado, a igreja tem uma cadeira acolchoada. Mas isso é só o começo, gente. Tem muito mais para acontecer. Se o que aconteceu até agora foi por causa daquilo que nós falamos, imagine se nós continuarmos a falar, continuarmos a declarar. Os 5 mil vão chegar, um ambiente maior vai chegar, o prédio mais novo vai chegar, o prédio bem acabado, as cadeiras que vão chegar, porque 5 mil pessoas demandam 5 mil cadeiras.
demandam mais ar-condicionado. Isso custa dinheiro. E a gente aprendeu que a gente pode comprar sem dinheiro. O que foi comprado aqui foi comprado sem dinheiro, porque eu lembro que quando nós estávamos na salinha, não é isso? Que não tinha nada, e ninguém tinha dinheiro para comprar tudo que está aqui hoje. Quem tinha? Ninguém tinha. Mas era falado com ousadia. Vai chegar. E chegou. Por que não pode ser assim na nossa vida também? Tem que ser assim. Então nós não vamos nos calar diante da dificuldade. Nós não vamos nos calar diante das circunstâncias. Nós vamos falar a palavra. Porque já falamos sobre isso aqui. Provérbio diz que o que diz a verdade manifesta a justiça. Dizer a verdade é falar a palavra. Não é falar o que a gente está vendo, não. O que a gente vê aí fora, e às vezes até na nossa casa, às vezes até na igreja. Talvez você diga que o som daqui não é o melhor. Não importa o som não ser melhor, mas já foi pior. Já parou para pensar nisso, gente? Para mim está ótimo, sabe? Para mim então eu não entendo, mas para mim está maravilhoso. Fala assim, poxa, o som lá não é bom. Gente, e quando não tinha nem microfone? Sinal que cresceu. É sinal que a confissão funcionou. Então pode vir melhor. Nós fomos em Campina Grande, e na sede eu fiquei um pouco intrigado com os negócios que havia assim do lado do telão, dessa grossura mais ou menos, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, será que aquilo ali é alguma coisa que vai abrir? Eu não entendo disso, mas eu achei que fosse alguma coisa que ia se abrir para mostrar um telão bonito e tal. Já tinha um telão de LED enorme, magnífico lá. Eu não conhecia aquilo. E eu tô lá andando, mas também não dei mole de falar, né? que é? Estávamos andando na hora da visitação, eu, o Anderson e o Gerson, a gente estava andando, e daqui a pouco, sem eu pedir a informação, o Anderson veio e... Ah, Gerão, caixa de som tremenda, né? Aí eu olhei e falei, Eu não sabia o que era. Aí eu falei para ele depois, irmão, eu estava ali intrigado o que era aquilo. Nossa, era tão fininho e o som era tão, sabe, potente. Então significa que não importa o seu tamanho. O que importa é o som que você emite. Amém. Aleluia. Que som você tem emitido? Eu, sinceramente, eu fiquei procurando outras caixas no lugar. Eu ficava olhando assim, meu Deus, de onde vem essas caixas? Eu não sabia o que era. O som, bum, lindo, limpinho, altão. Eu falei, caramba, que potência. Mas não demora, né? Mantive a integridade ali. E cheguei perto, o irmão falou, tá vendo que caixa top, top? Eu falei, opa, show de bola, mas não sabia o que era. Aí aquilo veio no meu coração. Então, hoje em dia, eu lembro que antigamente, quanto maior a caixa, maior a potência. Mas hoje mudou o negócio. Eu pude ver lá, eu nunca tinha visto isso em igreja nenhuma. Quanto menor a caixa, maior é o som. Mais qualidade ele tem. Eu acho que é mais ou menos assim, vocês que entendem de som me ajudem. Significa que não importa o seu tamanho, não importa o tempo de igreja, não importa quanto você lê ou conhece a Bíblia, não importa quanto tempo você vem para a igreja, se você é baseado no Espírito Santo ou não, importa que você entenda que você abriu a sua boca para falar, vai acontecer. Agora, claro que se você é cheio do Espírito com a evidência de falar em outras línguas, você vai ter mais habilidade de se preparar melhor para abrir a boca e falar melhor. Logicamente isso. Se você não é cheio do Espírito Santo com a evidência bíblica de falar outra língua, alguma limitação pode acontecer. Mas essa limitação pode acabar hoje, se você quiser. Mas eu acho que está todo mundo aqui baseado no Espírito Santo com a evidência bíblica de falar outras línguas. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus por isso. Mas eu sei que não importa a capacidade que as pessoas pensam que você tem. Não importa o tamanho que as pessoas vejam você. Não importa a qualidade que as pessoas lhe dão com relação a você como ser humano. O que importa é que você, como filho, tenha a capacidade de abrir a sua boca e mudar a sua história, mudar a sua vida, mudar as pessoas que estão à sua volta, confessando, falando certo, dizendo aquilo que a palavra fala. Sabe, eu sei que muitas vezes a gente tem um certo um senso de inferioridade. Pastor João Roberto, em Campina Grande, falou sobre isso no último dia, sobre a questão de comparações, sabe? Que nós lá vimos coisas esplêndidas, vimos pessoas ungidas, pessoas capacitadas que avançaram muito no ministério, e ele falava com relação à qualidade da admiração, não é isso? Que você podia admirar, mas quando você voltasse para a sua igreja, não era para haver comparações, não era para você deixar de se considerar inferior, aliás, se considerar inferior porque você viu pessoas que estão acima de você, não. Ele falou o seguinte, que nós temos o mesmo kit que aquelas pessoas lá tinham.
Cara, isso falou muito comigo. Eu sei que é uma coisa simples. Ele costuma muito usar esses exemplos simples assim, falar sobre kit, porque quando nós chegamos na aula de campo, foi entregue lá. Eu não sei nem se pode falar, está gravando, né? Acho que pode, né? Não pode falar? Não, então esquece. Desculpa, eu não sabia que não podia. Tinha dúvida, né? Mas eu sei que esse kit é uma preparação, é um equipamento que você precisa para fazer o que eles fizeram. E nós temos isso. Nós temos o kit para fazer. Só que às vezes nós comparamos sempre o grama do jardim do vizinho melhor, mais verde. A gente sempre acha que as pessoas são melhores. A gente sempre acha que as pessoas são mais abençoadas. Gente, elas não são mais abençoadas. Elas estão falando melhor. Elas estão chamando à existência, coisa que nós não estamos. Então, na verdade, nós temos todo o equipamento que precisamos. Cheios do Espírito Santo, nós podemos abrir a boca e mudar a nossa história. Porque a palavra fala de homens que se dispuseram a fazer a vontade de Deus, a obedecer ao Senhor. Você vê que Abraão ele foi usado por Deus a partir dos 99 anos para mudar a história da humanidade. 99 anos ou 100 anos? Acho que era 100 ele e 99 Sara, né? Mais ou menos assim. Então não tem idade para começar. Então eu não estou mais preocupado com os meus 50 anos. Porque é só o começo. É só o começo, gente. Não é o fim das coisas. Eu fiquei um pouco triste o dia que eu vi na televisão o cara fazendo uma comparação de um homem de 51 anos, o cara falou um idoso de 51. Eu falei, meu Deus do céu. O cara tem um ano a mais do que eu, é considerado idoso, eu estou lascado. Mas não é assim que funciona, gente. Repita comigo, não é assim que funciona. Você vai chegar nos 50, eu sei disso. Quem já passou também está na bênção. Aleluia. Tem alguns que devem ter passado aqui já, né, Dantas? Por aí, a gente já sabe. Aleluia. Então não importa a idade, não importa a tua condição financeira, não importa a tua condição intelectual, a sua faculdade, o seu curso, tudo isso é muito importante. Mas se você abrir a sua boca, ainda que as pessoas te considerem insignificante, e você começar a dizer a palavra, você vai ver os seus dias na frente melhores do que os que foram. Então essa é a importância que nós temos que dar a palavra, gente. Nós não podemos parar diante das dificuldades, temos que falar. Não é só orar, não é só ser usado pelos dons, vamos dizer assim, como as pessoas costumam dizer. As pessoas, o dom se manifestou, e eu falei em língua, interpretei. É muito bom tudo isso, mas se não tiver frutos, não adianta. Nós temos aprendido aqui. E também a palavra que nós lemos, não adianta lermos e meditarmos e não abrirmos a boca para falar a palavra. Porque a fé se manifesta através de palavras. Só conhecer a palavra, só estudar a palavra, pensar nela, meditar, mastigar, engolir. Se ela não voltar, não adianta. O processo termina no falar. Você lê, medita, confessa e a coisa acontece. Chega ao coração e sai pela boca. Não adianta só chegar no coração. O coração ele vai bombear. Olha só o exemplo do músculo. Ele bombeia o sangue que chega. O coração, o espírito, ele bota para fora a fé que chega. A fé chegou, ele bota para fora. Porque o que vai manifestar o que você precisa é a sua boca. Falando. Lembra da caixinha de som da sede? Fininha. Talvez, eu não sabia o que era aquilo. Mas, gente, é assim que funciona. As pessoas vão ver a pessoa baixinha, autona, não importa a qualidade, o tamanho, não importa a cor, não importa o que você é. Importa é quem você é em Cristo. Através da palavra. Então, independente das circunstâncias, gente, não considere o que passou. Vamos apagar o que passou. Os erros do passado não vão ditar o seu futuro. O que você deixou de fazer lá atrás não vai te parar para o futuro. Talvez você se calou diante de circunstâncias no passado. Talvez você até se acovardou diante de coisas. Mas o que ficou para trás, ficou. De hoje em diante, nós não vamos mais nos acovardar. Nós vamos abrir a boca e vamos dizer o que vai acontecer. Nós vamos ditar a regra na nossa vida. Sabe, tomar as rédeas da vida na mão, pegar ali ou não, eu controlo. Não existe, foi falado já isso, não é Deus quem controla a minha vida, sou eu que controlo. Deus já deu a condição de você controlar a sua vida, Deus no controle, Deus não está no controle, é você que está. É você que diz para onde você vai, é você que dita o seu futuro, porque Ele já planejou um futuro para você. Aí você chega lá se você quiser, se você falar, se você crer no que a palavra diz, você vai chegar. Não tem um meio de chegar, não tem um caminho mais curto, não tem outro jeito. E outra coisa, não é envolvido com emoção. Confissão não pode ser envolvida com emoção. Hoje eu estou afim de falar, eu vou falar. E a palavra diz isso, a palavra diz aquilo. Aí amanhã, hoje eu não estou muito afim, sabe? Não estou legal. Não.
Com vontade ou sem vontade, fale a palavra. Diga, não estou com vontade, vou falar. Estou com vontade, falo. É assim que funciona, não tem com emoção na coisa. Nem o batismo no Espírito Santo é envolvido com emoção. A Bíblia diz que o Espírito é derramado sobre toda a carne, mas não está envolvido em emoção. Apesar de ser sobre toda a carne. Não tem emoção envolvida. Você não está sentindo nada agora, mas nós cremos que Ele está aqui essa noite. A unção de cura está aqui esta noite. A unção para prosperar você está aqui essa noite. Você sentindo ou não. Isso é por fé, não é por sentimento. Fé não tem nada a ver com sentimento. Você não precisa sentir bem para falar. Você tem que falar sentindo ou não sentindo. Aleluia. Se o sentimento vier, ajuda. Claro que ajuda. Fica mais fácil, sabe? Tá tudo bem, você tá legal. Glória a Deus por isso. Mas é quanto você menos sente vontade, mais é que você tem que falar. Abre a boca e fala. Abre a boca e dita o seu futuro, porque Deus não vai fazer nada se você não disser. Porque, na verdade, Ele já fez tudo. Senhor, faça isso. Ele já fez. Senhor, abre porta. Ele já abriu. Senhor, me cura. Ele já curou. Senhor, faz isso. Ele já fez. Então, agora é o quê? Eu entro. Só que existe um caminho que eu preciso construir com as minhas palavras. O caminho que eu vou seguir é o caminho que eu construo com aquilo que eu falo. Sabe, quem já viu aqueles filmes de Indiana Jones? Que tem algumas partes do filme, em alguns episódios, que o chão sumia, não era? Ele tinha que pisar no lugar certo. Aí se pisasse errado, o negócio caía. Quem lembra desses filmes assim? Que aí ia construindo um caminho à medida que ele achava o ponto certo para pisar. É como se fosse aquilo ali. Falou errado, o chão vai embora. Falou certo, você vai dar o próximo passo na fé. Amém. Aleluia. E você vai ver que está lá. E dá outro passo e fala mais alguma coisa. E assim vai. E cada passo que você construir, ele começa na sua boca. Cada passo que nós dermos precisa começar com a nossa boca. Eu estou falando passos de fé, irmãos. Claro que a fé exige ações correspondentes. Mas também as ações correspondentes têm que vir depois da confissão. Eu falo e ando naquilo que eu falo. Eu falo e caminho. Eu vou criar um caminho para chegar onde eu preciso chegar através da minha fala. Claro que a pavimentação dessa estrada, ela já está pronta. Mas ela só vai ser desvendada à medida que eu falo. Porque o caminho já existe, gente. O pastor Edivaldo Félix Vavar, é isso? Quando veio aqui, ele falou sobre o caminho. O caminho já está pronto. Só o que vai nos habilitar a enxergar o caminho e andar nele é falando. E sabia que esse caminho não se mostra a estrada toda? Ele não vai te mostrar o fim. Ele vai te dar o começo. É por fé, passo a passo. Você fala e você anda. Você fala e você caminha. E assim vai. O caminho é subsequente, o caminhar, melhor dizendo, é subsequente ao falar. Eu falo e caminho. E continuo falando e continuo caminhando. A hora que eu paro de falar, eu já não enxergo mais nem o caminho. Porque eu não tenho mais estrutura para entender que o meu próximo passo vai ter o apoio. Mas quando eu continuo falando, eu vou encontrar o apoio. Eu vendo ele ou não. Eu vou pisar, ele vai estar lá. Porque eu estou falando aquilo que a palavra diz. Então Deus já tem tudo pronto, gente. Nós precisamos construir a jornada nossa, a jornada feliz, como alguns ministros falam, é quando nós falamos e caminhamos sobre essa palavra. O caminhar na palavra depende de nós. Deus não vai pegar você como aqueles robozinhos e colocar onde Ele quer que você vá. Não, Ele já mostrou o caminho aqui, mostra tudo para nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse isso. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho que nós vamos seguir, Ele é a vida que nós vamos ter no caminho. E Ele é a vida, aliás, Ele é o caminho que nós vamos seguir, certo? Ele é a vida que nós vamos viver nesse caminho e a verdade dele é a base por onde nós vamos andar. A verdade é a palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu ando sobre a verdade e nesse caminho da verdade eu tenho a vida. Aleluia. É assim que funciona. Quando ele disse para os judeus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, claro que eles fizeram menção, ele fez menção daquilo do tabernáculo. Porque as cores da porta do tabernáculo significavam o caminho, a verdade e a vida. Ele falou dessa forma para que eles pudessem compreender. Mas eu compreendo hoje que na nova aliança, nós não vamos fazer menção ao tabernáculo, nós vamos fazer menção ao caminho.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu caminho na verdade e vivo essa vida no caminho. Aleluia, é assim que funciona, irmãos. Nós não podemos nos privar de abrir a boca e falar. O problema é que muitas vezes nós falamos muita besteira. Nós perdemos muito tempo falando errado, brincando demais, sabe? Perdendo tempo com muita brincadeira. Não é errado brincar, não é errado se divertir com os irmãos, não é errado. Eu não estou falando de pecado, de palavrão. Estou falando disso não, gente. Eu estou falando de perder tempo com coisa que não vai crescer nada para a gente. Não vai acrescentar nada para a gente. Nós não temos mais tempo para viver dessa maneira. Nós temos que construir o caminho falando o que é certo. Sabe? E nós vamos, às vezes, em alguns lugares, em algumas igrejas, a gente só vê as pessoas falando errado, irmãos nossos. Pessoas que nós amamos. Pessoas que nós consideramos filhos de Deus, fiéis. Mas que falam de doença como se fosse um brinquedinho particular. Sabe, o meu médico falou que eu tenho que repousar. O meu médico disse que eu não posso fazer aquilo. O médico disse que eu não posso fazer, a minha diabetes, o meu não sei o quê. Como se fosse uma coisinha particular, sabe, gente? Eu confesso a vocês que hoje, quando eu ouço essas coisas, eu não estou falando contra médico, não. Pelo amor de Deus, entenda. Não somos contra médicos, remédios, nada disso. Não é nada disso que eu estou falando. Eu estou falando sobre o se habituar a essas coisas. Ah, o médico disse que a minha diabetes atacou. O médico disse que a minha sinusite atacou. A minha, que minha, gente? Não é mais minha há muito tempo. Mas as pessoas falam com muita facilidade. Ah, a minha hérnia de disco. Eu vi uma reportagem falando sobre hérnia de disco, explicando o que era, e todo mundo falando, porque fulano, que é famoso, está fazendo tratamento de hérnia de disco, operou fulano famoso, que é cantor famoso. Uma outra cantora famosa, o médico mandou não fazer a dança que ela faz lá, porque a dança dela vai atacar o nervo não sei de quê, sei lá como é que é o nome daquilo, do bico de papagaio, sei lá, e ela gosta de fazer uma dança lá, que a dança ataca, porque mexe a cadeira e ataca lá atrás. Não vou falar nome não, quem viu a reportagem vai saber o que eu estou falando. E as pessoas falam aquilo, caramba, que legal, fulano também tem, olha só. Vocês nunca viram isso não, gente? Vocês nunca viram isso? Eu já vi isso acontecer. Olha que legal, rapaz, Roberto Carlos também tem problema de cabelo, o cabelo dele cai. Não é só eu, tá vendo? Aí se sente, meu Deus, que bom, o meu ídolo. Falei o nome dele, né? Mas não esquece. Então, só um exemplo de um famoso no Brasil. Ah, o famoso, ele tem esse problema também. Ah, fulano tem aquela doença que fulano morreu. Olha só como é que fala, porque o fulano era famoso. Tá amarrado, gente. Isso aí é coisa de crente. Estou falando de crente, tá? Estou falando de ímpio, não. Perdendo tempo com essas coisinhas. E, na verdade, o que ele devia estar falando é o seguinte, não, o médico disse que é isso, mas a palavra diz que eu sou sarado dessas coisas. Isso não é meu, não. Eu vou deixar lá no consultório meu. Vai tomar o remédio que o médico passou? Vai. Vai fazer o tratamento? Vai. Mas vai continuar dizendo a verdade. Isso não impede você de ir para o médico, não impede você de tomar o remédio. Não é isso que eu estou dizendo. Mas você vai continuar dizendo que o que era seu, Jesus levou. Essa que ele está dizendo, você deixa no consultório dele. E você vai ver que uma hora vai acontecer. Eu ouvi o testemunho de um irmão, de um pastor Crafodola. Ele falando que uma vez ele foi fazer um exame no médico e o médico disse para ele que ele estava com câncer na próstata. Ele disse que o médico falou aquilo para ele, ele falou, não concordo, não aceito. Aí ele falou, mas como assim não aceito? Não, eu sei o que eu tenho que fazer. E saiu do consultório, não prestou atenção naquilo que o médico falou. Claro que ele considerou a notícia, mas ele não levou a cabo aquilo que o médico disse como uma sentença para a vida dele. Esse é o problema. Às vezes as pessoas levam a sentença que o médico dão. E ele foi para casa, ele disse que ele pegou as fitas de cura da esposa do irmão Kenneth Copeland, Gloria Copeland, e falou do Oral Robert, fitas que ele pegou, e foi para um lugar, para a casa dele, se trancou, cancelou a agenda dele, e começou a ouvir sobre cura, ouvir falar e ler, ouvir falar e ler. E ele falou que chegou um momento onde ele sabia que aquilo estava acontecendo dentro dele. E naquele momento ele falou alguma coisa, e ele sentiu que naquela hora ele foi curado. E depois ele voltou para o médico, chegou lá para o médico fez os exames normais, fez o que tinha que fazer, e ele falou, não entendo, você não tem nada. Aí ele falou que chegou para o médico e falou assim, doutor, pode falar. O médico meio confuso, sabe, não estava entendendo o que estava acontecendo. E ele falou, não, eu sei, você pode dizer o que é. Aí ele, não, você pode dizer o que é, eu sei o que é. Ah, mas não, o problema é que não tem nada aqui mais. Ele falou, eu sei que não tem mais nada, eu fui curado. Jesus me curou.
Mas veja bem que a estratégia dele foi aquilo que nós devemos fazer. Ele se enclausurou da negatividade que o cercava. Porque nessas horas, as pessoas se compadecem de você. Ah, rapaz, eu estou orando por você. Fique firme. Estamos sabendo o que está acontecendo com você. Deus é maior. Deus... Mas só que por trás dessa palavra tem incredulidade pura. Não está crendo nada. É assim mesmo, eu vou chorar com os que choram. Eu quero chorar com você. Na hora de você rir, o cara quer chorar contigo. A gente sabe que esse é o linguajar evangélico. Mas o que ele fez mostra o que tem que ser feito. Você tem que se enclausurar na palavra. Não é nas circunstâncias que as pessoas falam para você. Ah, porque fulano morreu assim. Ah, porque tá a idade. Não, não tem idade certa, não. A palavra diz que você é sarado, acabou. Eu lembro também do exemplo do irmão Herênio, que ele falou quando um dos filhos dele adoeceu. Parece que eles se trancaram, não recebiam nem qualquer pessoa. Lembra que ele falou sobre isso? E parece que eles colocaram até alguns versículos na parede, para onde fossem, eles vissem a palavra, lessem a palavra e ficassem sempre com a palavra. Quando as pessoas queriam visitar, eles selecionavam as visitas para evitar argumento errado, evitar a palavra errada. Porque o diagnóstico médico era de derrota, era de destruição. E quando ele se cercou dessa maneira e criou um ambiente de fé, a vitória chegou. Amém. Aleluia. Eu lembro que quando eu vi isso, o pastor Márcio acompanhou isso, eu e Denise vivemos um período muito complicado. A Denise tinha muitos sintomas errados, lembra dessa fase? Eu lembro quando eu fazia o rema, eu chegava em casa às vezes já perto da meia-noite, e eu sempre via a Denise com alguns sintomas no corpo, e complicada, a gente ia para todo tipo de médico e não descobriu o que era. E quando eu vi isso, eu lembro que eu peguei umas folhas de papel e comecei a escrever com a mão mesmo, sabe? Um monte de versículo e colar nas paredes, no banheiro. Se sentasse no vaso, estava de cara. Se fosse escovar o dente, estava de cara. Se fosse sair do chuveiro, estava de cara. Um monte de versículo bíblico. Na cozinha. Comecei a colar aquilo na parede, lembra disso? Comecei a colar aquilo e para que ela pudesse se habituar com aqueles textos, para que ela pudesse absorver aquilo para ela. E foi um longo período de dificuldade. Foi difícil, eram sintomas horríveis e não tinha explicação e chegou à conclusão de que era depressão. Eram sintomas causados por depressão. Não tinha nada físico que comprovasse. Fez todo tipo de exames caros, exames que custavam até R$6.000 na época. E conseguimos fazer, pagávamos plano e ia para neuro aqui, psiquiatra ali, psicólogo ali, e clínico geral, e dizer o quê, neurologista aqui, e ninguém conseguia fazer nada. E nós ali firmes na palavra e tomava remédio e nada, até que um dia aconteceu. De um médico descobriu o que era. Na hora ela chocou com aquilo. Ele falou, isso é depressão. E ela ficou, não, que isso? Não é isso? Foi assim que ficou? Depressão é uma coisa, isso é coisa de maluco? Isso não tem... A gente não tinha entendimento do que era. Estou falando coisa de 15 anos atrás, mais ou menos, 10 anos atrás. Não tinha tanta informação assim, pelo menos a gente não tinha. Ah, isso é aquilo outro. Não, então agora vamos lutar contra essas coisas. E começamos a nos posicionar. Ela não saía sozinha de casa. Eu saía para trabalhar, às vezes tinha que voltar correndo para socorrê-la. Ela ia ao supermercado e passava mal lá e levavam ela em casa. Eu tinha que vir correndo da cidade, de onde estivesse, para poder socorrê-la. Não conseguia sair de casa, tinha medo. Passava um desespero danado. Eu não estou expondo ela à toa, eu estou falando porque talvez alguém pela internet ou aqui possa estar passando pela mesma coisa. Eu estou falando isso pelo Espírito, eu sei que isso pode mudar, gente. Amém. Porque mudou na minha vida e na vida da minha esposa. Amém. Hoje ela sai sozinha. Hoje ela é sarada pelas chagas do Cordeiro. Hoje ela não tem mais aquele sintoma. Eu chegava em casa do rema, eu via as veias do pescoço dela pular. Diante de Deus, gente. Aquilo me revoltava, eu chegava do rema e via aquilo assim, ela com sintoma acordando 1h da manhã, desesperada e me pedindo para me abraçar ela, e uns sintomas estranhos no corpo, e dores de cabeça que nunca passava, tomava todo tipo de remédio e nunca passava, chegou a tomar 20 miligramas de dipirona por dia, de azepam por dia e não resolvia, 20 miligramas de azepam e não resolvia, não dormia. Eu sei o que é essa desgraça, gente. Mas eu sei que a palavra cura essas coisas. Eu sei que Deus muda isso. Porque mudou a minha esposa, mudou a minha vida, mudou a minha casa. Era horrível, ninguém aqui acompanhou isso, a não ser o pastor e até José que pegou um pouco disso. Era ruim falar dessas coisas. Era difícil falar, eu nunca falei sobre isso em púlpito.
Eu não sei porque estou falando agora, mas tem um propósito dessas coisas. Se alguém pela internet está passando por isso, aqui está a sua solução. Abra a sua boca, tome o seu remédio, mas fala a palavra. Você tem a mente de Cristo. Se tem alguém aqui com princípio ou sintoma de alguma coisa com relação à depressão, manda esse demônio embora. Eu não estou dizendo que você é possesso, não, mas opressão existe. E nós precisamos nos posicionar contra essas coisas. A opressão é do diabo, Deus não oprime ninguém. Deus está aqui para libertar essas coisas, para tirar de você esse espírito, essa perturbação. Porque eu sei o quanto eu odeio o diabo por causa disso. A mulher que eu amo ali naquela situação. E eu não sabia o que fazer. Todo tipo de médico, levava para junta de médicos, especialistas, em todo o hospital que você imaginar, universitário, seja o que for, ninguém descobria. Até que um homenzinho desse tamanhozinho disse o que era. Na hora foi até confuso entender. A gente não acreditava o que era isso. Teve um médico que chegou a dizer que isso era doença de rico. O problema, o ignorante chegou a dizer que o problema é que eu fiz um filho só nela. Eu tinha que fazer uns 5. E quanto mais ela tivesse, menos dor de cabeça ela ia ter. Mas é verdade, gente. O médico falou isso na minha cara. Eu não sabia se eu agredia ele, se eu xingava ou se eu ia embora. Porque eu vendo ela sofrendo, ele fala isso para mim. Se ela tivesse 5, ela ia ter tanta fralda para lavar que ela não ia ter tempo para essas coisas. Sabe, se como... Estou falando sério, isso é sério, gente. Isso é coisa que o médico fala para um paciente. Se tivesse trabalho para fazer, não era condição, ela não conseguia sair de casa. Sozinha. Saía comigo no braço agarrado ou de carro, mas a pé não conseguia sair sozinha. Eu tinha que largar tudo para vir socorrer. Mas a palavra venceu. A palavra venceu. Hoje vocês veem ela rindo. Bonita. Aleluia. É a mulher da minha vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ei, aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Corta essa parte aí, por favor. Mas é um exemplo que eu tenho para dar, gente. Eu nunca falei sobre isso em púlpito. Primeira vez que eu falo. Eu sei que isso tem um propósito. Gente, nós temos que acreditar no que a palavra diz. Nós não vamos nos render diante de depressão ou de qualquer enfermidade. Nós vamos mudar a nossa história. Sabe? Nós vamos falar e vai acontecer. Só que às vezes pode demorar um pouco mais. Quando eu casei com a Denise, ela não tomava um comprimido. Sem dor, sem problema nenhum. Não tomava nada. E passou de um tempo, ela começou a ter sintomas. Ah, é depressão pós-parto, é depressão não sei o quê, é depressão... Só depois que falaram. Aí depois que chegou a notícia, porque quando você sabe o que é, você começa a direcionar a sua luta na palavra com relação àquilo. Porque às vezes, muita informação, você não sabe para onde atirar. É isso, é aquilo, é aquilo. Você fica igual um Jedi. Mas quando você sabe o que é, você direciona. Aleluia. Todo espírito por trás da depressão, eu te repreendo em nome de Jesus. A palavra diz em Tiago que assim como o espírito dá vida ao corpo. Então, por trás de toda enfermidade, por exemplo, o câncer, ele tem um corpo, não é isso? O que dá vida a esse tumor é um demônio. É um espírito que dá vida a esse tumor. Quando você repreende e manda esse demônio embora, não há mais vida nesse tumor. Ele tem e vai secar. Porque você mandou embora aquilo que dava vida a ele. Por trás da enfermidade de depressão, seja o que for que você tiver, existe um espírito dando vida a essas coisas. Porque a enfermidade é viva. São bactérias, são coisas que acontecem, que, sei lá, alergias, seja o que for. Tudo por trás disso, vivo, existe um espírito lutando contra o seu corpo. A forma de você vencer é abrir a sua boca e falar. Claro que eu não estou falando contra médico não, irmãos, entenda isso. Não está errado você ir para o médico, não é isso não. Nós fomos. Mas não resolveu. Eles não poderiam fazer nada, não havia o que fazer. Eles chegaram a um ponto de jogar toalha. Nós fomos a alguns centros de universitários assim, de tratamentos neuropsiquiátricos e tal. Nós víamos pessoas babando.
Aquilo dava um desespero na gente. Sabe, porque nesses lugares não há separação de graus de enfermidade, se é depressão, se é loucura, se é sei lá o que for. Então a gente via gente de todo tipo de problema psiquiátrico. Aquilo parece que oprimia mais a gente do que o próprio problema, sabe? Você sentava do lado, o cara babando lá, louco de pedra. E você ficava mais aquilo porque diziam que aquele pessoal eram especialistas no assunto, iam analisar para chegar à conclusão. E 3, 4 na sala e perguntavam um monte de coisa, e passavam 1 hora falando, e ouvindo, e vendo os exames. Não sei o que é. Eu não sei o que é. Levei para orar em algumas igrejas, em alguns cultos, na época, no Verbo da Vida. Se eu não me engano, até o irmão Irene orou sobre ela uma vez. Lá, eu levei ela para isso, para que especificamente ele pudesse orar por ela. E, irmãos, e chegou uma hora que a gente não tinha mais o que fazer. Quando descobrimos o norte da coisa, é por aqui, então vamos lá, a palavra diz isso, vamos lutar. Claro que tomando os medicamentos que o médico passava, nós nunca anulamos aquilo que os médicos diziam, com relação aos medicamentos. Ela tomou tantos medicamentos que chegou a um ponto que já não fazia mais efeito nenhum. Aí ela começou a fazer o tratamento, daqui a pouco o médico falou assim, olha, eu vejo que nós precisamos diminuir esses medicamentos. Ela já não tem mais necessidade. E gradativamente ele foi cortando o medicamento. E havia preocupação dela parar de tomar e passar mal, sabe? Mas ele foi cortando, a cada 15 dias ele cortava uma dosagem até chegar ao 0. E quando chegou ao 0, viu que não tinha problema nenhum mais. Ela continuou de pé. Os médicos ajudaram, mas não foram só os médicos. Porque muitos médicos não chegaram à conclusão. Mas a palavra chegou. E quando a palavra chegou, a coisa aconteceu. Eu sei o que é isso, irmão. Eu vivi isso na pele. E eu sei que funciona. Então, se funciona para cura, funciona para prosperidade. Se funciona para prosperidade, funciona para crescimento da igreja. Funciona para salvação de mesquita. Para as pessoas chegarem aqui e serem salvas. Eu creio que nós vamos chegar num mover no espírito aqui tão grande que o que vai atrair as pessoas são as notícias dos cadeirantes saindo com a cadeira nas costas. Sabe? Dos cegos saindo daqui enxergando. Isso é que atrai as pessoas. Você vê que quando aconteceu o batismo no Espírito Santo, em Atos 2, o que chamou a atenção das pessoas que vieram e viram, disseram que eles estavam bêbados, o que chamou a atenção não foi a pregação de Pedro. Foram os sinais das línguas que eles falavam. Aquilo era sobrenatural. O sobrenatural vai atrair mesquita para esse lugar. E nós temos essa... Vou falar de novo para você poder dar um glória mais forte. O sobrenatural vai trazer as pessoas para esse lugar. O pastor disse aqui no começo do ano que 2018 era o ano do Espírito e do fogo. Aleluia! O fogo tem que queimar a mesquita. Queimar todo espírito de enfermidade. Todo espírito de mentira. Que engana que a Baixada Fluminense é lugar de miséria. Que vem há décadas dizendo que a Baixada Fluminense é lugar de podridão, de promiscuidade, de violência, de miséria. Acabou o tempo disso. A palavra da fé chegou para mudar a Baixada Fluminense. Chegou para mudar as cidades, chegou para mudar as famílias, chegou para mudar as prefeituras daqui. Pessoas vão sair com essa palavra aqui, aleluia. Eu não sei se eu posso falar, mas está chegando uma escola aqui que vai mudar essa cidade. Pode falar o nome? O Rema está chegando na Baixada Fluminense. E aonde o Rema chega, ele arrasta a multidão. Não é bola preta, não é bloco de não sei quem, não é nada disso, é o Rema. É a palavra que vai arrastar a multidão. Porque o Rema é a palavra, Jesus é a palavra. E por onde Jesus andava, a multidão ia atrás. Aleluia! As pessoas vão vir para aqui. O que é isso aí? O que é essa escola aí? Que negócio é esse que é diferente, que ninguém sabia o que era? Vão saber. Vão vir, vão sentar, vão assistir a aula demonstrativa, vão correr para fazer inscrição e vão encher esse lugar e vai ficar pequeno. Tem que ser assim, irmão. Mas ninguém conhece. É do Rema, é do verbo da vida. Não é do verbo da vida, não, é da palavra. O Rema não é do verbo da vida, é da palavra. O Rema é a palavra pregada, a palavra falada. E vai mudar essa cidade. Através de Mesquita vai mudar a Baixada Fluminense. Assim como tem mudado a nossa vida. Nós temos falado, isso não é balela não, irmãos. Isso não é conversa, eu não estou falando aqui, eu estou falando pelo Espírito mesmo. Eu creio nisso.
Porque a Bíblia diz que homens podem falar pelo Espírito. Jesus, o apóstolo fala assim, alguns, ninguém pelo Espírito pode dizer, Jesus é anátema. Então se fala pelo Espírito. Por outro lado, ninguém pode, todo aquele que fala pelo Espírito, Jesus é Deus, é o Senhor, aleluia. Fala pelo Espírito, você pode falar pelo Espírito. Eu estou falando nesse momento pelo Espírito, eu creio nisso. Eu não estou falando de mim mesmo. Eu não preparei para falar, eu não ensaiei para falar sobre as coisas da minha esposa. Eu estou sendo movido pelo Espírito para falar. Eu sei que toda palavra tem um fim proveitoso. Vai acontecer com você. Vai mudar a sua história. Vai mudar quem está assistindo pela internet. Vai mudar essa cidade. Vai curar você da depressão. Vai libertar você da enfermidade. Vai mudar a sua história. Oh, aleluia! Hey! Oh, aleluia! Essa é a palavra da fé que pregamos. Essa é a palavra que nós cremos. Oh, aleluia! Ei, aleluia! Oh, aleluia! Ei! Oh, aleluia! Oh! Ei! Oh! Oh, aleluia! Eu não sei se dá para falar mais. Oh! Ei! Ramamobrosi brembenecassi. Ei! Ei! Nós veremos isso acontecer. Ei, vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Ei! Deus é bom. Oh, aleluia. Nós temos a capacidade de entender que Deus é bom porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. Eu sei que parece assim, sabe? Todo mundo fala isso, vai falar assim, mas eu sei de onde eu vim, gente. Eu sei quem eu era mesmo, antes de conhecer a palavra. Eu sei o que eu pensava, o que eu fazia, quais eram as minhas práticas. Eu sei qual era o meu caminho. Eu sei o que eu fazia. Eu sei com quem eu andava. Sabe? Eu sei o que eu falava. Eu sei o que eu praticava. Eu sei quais eram as minhas amizades. Mas a palavra chegou. Mudou a amizade. Mudou a história. A palavra mudou a minha vida. Eu amo essa palavra. Eu não sei o que seria da minha vida sem essa palavra. Eu não sei aonde eu estaria sem ela. Eu não sei mesmo. Estou falando sério. Porque eu sei o que eu fazia, o que eu praticava e o que eu cria. Eu achava que era daquela forma, mas a palavra chegou. E quando ela chegou, ela mudou a minha história. Hoje eu sei quem eu sou. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei o que eu estou fazendo. Por causa da palavra. Obrigado. Oh, aleluia. Obrigado. Eu quero que você coloque de pé nesse momento. Aleluia. Oh, aleluia. Eu não sei o que você espera para a sua vida no futuro. Eu não sei o que você pensa com relação ao que você tem para viver ainda. Talvez você está pensando que o seu tempo acabou, sabe? Não dá para fazer muita coisa mais. As pessoas estão falando muito de política nos últimos tempos, e é correto. Mas as pessoas falam como se fosse assim, não tem jeito mais. Não tem solução mais. Pode não ter para esse mundo, mas para a sua vida tem. Para a nossa vida tem. Seja quem for o presidente do Brasil, o nosso rei é Jesus. Aquele que providencia todas as coisas para nós é Jesus. Ele é que abre as portas, não é o governo. Eu sei que nós temos o poder de mudar a situação falando. Nós podemos mudar e vamos mudar a nossa nação através das nossas atitudes de fé. Mas eu não sei o que você espera para o seu futuro. Eu quero dizer que o seu futuro já está planejado. Deus já projetou o seu futuro. E você precisa chegar nele. Você precisa desfrutar dele. Viver o que ele está pronto para você viver. O que vai qualificar você a viver é a sua palavra. É aquilo que você fala. Então faça uma análise do que você está vivendo hoje e do que você espera. Não pense no problema, no erro,
na imperfeição, no fracasso, no insucesso, naquilo que você projetou e deu errado, nos erros que cometeu. Não pense nisso agora, esqueça isso. Comece a pensar naquilo que você vai viver a partir de hoje. Olha só, Deus está restaurando relacionamentos aqui essa noite. Sabe, relacionamentos restaurados. Talvez você que esteja assistindo pela internet está com um problema no seu casamento, no seu relacionamento familiar. Eu declaro relacionamentos reconstruídos essa noite. Aleluia! Aleluia! Eu não sei o que você pensa sobre você, mas tenha os pensamentos de Deus. Ele disse, eu sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito. Pensamentos de paz e não de guerra, para vos dar um fim que desejais. Pense os pensamentos dele agora. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus, por essa palavra que entrou como uma espada, dividindo alma e espírito, que fez distinção do nosso futuro, que nos mostrou aquilo que está pronto para nós. Eu declaro sobre a vida dos meus irmãos esta noite, Pai, um mover sobrenatural do Senhor restaurando relacionamentos, restaurando e construindo pontes. Aleluia! Aquilo que estava rompido sendo unido novamente. Acima de tudo, o relacionamento contigo, Pai. Pai, quantas vezes as pessoas, nós ficamos tão assoberbados com as circunstâncias, com o trabalho, com a vida, e que nos impede, Senhor, de termos relacionamento contigo. Pai, essas coisas não vão mais nos parar. Nós vamos voltar a caminhar contigo intimamente, conhecer o Senhor no Espírito. Em nome de Jesus, eu repreendo tudo aquilo que impede o teu povo de ter comunhão contigo, Senhor. Nenhuma bênção é capaz de nos parar, nem mesmo a tua bênção, Senhor, porque ela nos atrai para ti. Ela não nos afasta do Senhor, ela nos atrai para ti. As coisas que vão chegar e vão chegando em nossas vidas não vão nos parar, Senhor. Não vão nos interromper, não vão nos distrair. Pelo contrário, nós vamos nos aproximar mais e mais do Senhor. Oh, Pai, eu declaro em nome de Jesus, todo projeto de vida sendo mudado, todo sonho perdido sendo restaurado. Oh, Senhor Jesus, aquele jovem Malco, que o teu filho Pedro arrancou a orelha dele, aquele jovem tinha um sonho. Ele era servo do sumo sacerdote. O projeto de vida dele era ser sumo sacerdote. Era ser sacerdote na tua casa. E para que isso acontecesse segundo a lei, ele precisava ser ungido no dedão da mão direita, no dedão do pé direito e na orelha direita. Justamente a orelha que foi arrancada dele. E o Senhor pegou a orelha dele e colocou, reconstruiu o sonho daquele homem. Todo o desespero que veio sobre ele com o arrancar de sua orelha, vendo que ele não podia mais cumprir a lei, o Senhor Jesus restaurou o sonho. Colocou a orelha no lugar. Agora ele pôde voltar a sonhar com o sumo sacerdócio. Agora ele pôde voltar a sonhar com o futuro dele. Eu declaro as orelhas sendo colocadas no lugar esta noite. Eu declaro os sonhos sendo reconstruídos esta noite. É possível e vai vencer. É possível e vai acontecer. Receba o teu sonho reconstruído. Você chegando aonde o Senhor quer. A sua orelha não vai ser arrancada. Os seus sonhos não serão destruídos. Você vai cumprir o propósito de Deus nessa terra. Em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus sucesso em todas as áreas da sua vida. Tudo que você puser as mãos vai prosperar. Por causa da comunhão com o Espírito. Por causa do Espírito. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço pela vida dos meus irmãos. Eu te agradeço porque não há nenhum doente em nosso meio, não há nenhum necessitado, todas as necessidades supridas, segundo a sua riqueza em glória. Eu declaro abundantemente mais, além, chegando sobre as nossas vidas, saindo da nossa vida para tocar as pessoas. Obrigado, Pai, porque nós somos aqueles que supriremos as necessidades. Nós seremos canais de suprimento para as pessoas. Nós vamos identificar e vamos suprir as necessidades.
Obrigado, Pai, por oportunidade de semearmos na tua casa, na vida dos irmãos. Nós não perderemos as necessidades, não perderemos a oportunidade, e as necessidades serão supridas. Nós te damos graças pela tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Amém, irmão? Dá um glória a Deus aí, pode sentar em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluias. Glória a Deus na vida do Rogério. Amém, amados? Palavra maravilhosa. Enquanto o Rogério ministrava, eu sentado ali, me veio à memória essa consideração de nós estarmos ouvindo, além do nosso pastor ministrar a palavra abençoada, os ministros aqui da casa também. Amém, amados? É maravilhoso nós ouvimos a palavra quando o pastor convida grandes homens e mulheres de Deus vindo de fora. Nós saímos sempre daqui diferente. Mas também é maravilhoso, devemos ter a mesma consideração quando nós estamos ouvindo ministros feitos aqui. Amém? Eu falo para vocês, amados, considerem não só a nossa liderança, mas esses homens e mulheres que o pastor coloca para ministrar aqui. Porque vai chegar um tempo que nós vamos querer falar com eles, vai ficar meio difícil, hein? Porque eles vão viajar muito por aí, vai tentar falar pelo Zap, pelo Telegram, e puxa, o Rogério esqueceu de mim. Aí vai vir com aqueles pensamentos malignos, joga isso para fora, em nome de Jesus, né? Porque ele vai estar, assim como os outros ministros também, a nossa liderança ocupado com muitas coisas de Deus. Amém? É maravilhoso, nós estamos crescendo, o pastor está sempre ali nos ajustando, né? E nós nos alegramos por isso, porque vemos os frutos do crescimento, de estarmos sendo ajustados. Às vezes é cansativo, já estava falando com o pastor, é meio cansativo, mas vale a pena, amém, amados? Vale a pena, e ele está fazendo a coisa certa mesmo, ele não está deixando a gente solto nem largado, ele está nos ajustando. E isso é bom para não só o crescimento da igreja, mas também o nosso lar, ou seja, durante toda a nossa vida, tudo que gira em torno de nós, nós crescemos por causa desses ajustes, amém? Glória a Deus. Eu quero convidar os músicos aqui para estar nos ajudando. Nós vamos estar ceando essa noite, uma noite especial, noite maravilhosa. Com certeza, eu sei que você veio para cá com expectativas e por isso que você recebeu essa palavra. O pessoal da internet também, cheio de expectativas, receberam essa palavra maravilhosa e é assim que vai continuar. Amém, amados? Vamos continuar crescendo e avançando. Aleluia. Eu quero ler com vocês aqui, antes de chamar nossos irmãos diáconos, Lucas capítulo 22, versículo 14 e 20. Eu vou pedir para os irmãos tocarem bem baixinho, por favor. Aleluia. Eu vou pegar um pouco da unção do Rogério aqui, rapaz. Ó, tem um pouquinho aqui. Aleluia. Pastor, vai pegar alguma coisa do Rogério? Só se for unção, que ele é sarado. Aleluia. Ele anda de saúde divina, então só vou pegar unção, bebendo um pouco da água dele. Aleluia. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 14. Todos acharam? Quem achou, diga, eu sou salvo. Quem não achou, diga, eu também. Então vamos aguardar, aleluia. Glória a Deus. Dia maravilhoso, amados. Domingo maravilhoso. Obrigado pelos irmãos que fizeram uma surpresa para mim, no aniversário. Agradeço a todos. Fiquei meio sem graça aqui, tá? Mas é assim mesmo. Eu boto pilha em todo mundo. Quando chega a minha vez, eu fico todo sem graça. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós, pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor
de vós. Amém, amados? Então vimos aqui Jesus dando um exemplo. Você também, nós lemos sempre aqui 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 a 25, Paulo dizendo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Você sabe que Paulo não andou com Jesus, Paulo não era apóstolo do Cordeiro, amém, amados? Mas ele recebeu pelo Espírito toda essa instrução que Jesus já tinha dado aos seus discípulos, assim como Paulo, que Paulo não andou com ele, mas Paulo recebeu. Então, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Porque semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberes em memória de mim. Aleluia. Eu vou convidar você a ficar de pé. Nós vamos... eu tenho certeza que você já veio cheio de expectativa para esse culto, está recebendo de Deus e vai continuar recebendo em nome de Jesus. Quero chamar nossos diáconos, o Anderson e a Auri. Vamos estar orando pelo pão e pelo suco de uva, amém? Pão que representa o corpo de Jesus. Aleluia. Na verdade, é um simbolismo, amém, amados? Tá? Aqui não está o sangue de Jesus, aqui não está um vinho, é um suco de uva e nos faz lembrar. E representa o corpo dele, que foi maltratado, dilacerado por nós. Amém? Pelas suas pisaduras, fostes sarados. Aleluia. Vamos estar orando em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse suco de uva que representa o sangue do teu filho. Obrigado por esse pão que representa o corpo do teu filho. Estamos aqui para lembrar, Pai, não a morte, Pai, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, Pai. Estamos aqui para lembrar porque Jesus está vivo. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos por isso, porque ele se levantou ao terceiro dia do túmulo e com ele nós nos levantamos, Pai. Obrigado, Pai. Assim como o Filho, o teu Filho é, assim somos. Assim andamos em saúde divina, como o Senhor Jesus anda em saúde divina. Assim andamos em prosperidade, como o Senhor Jesus anda em prosperidade. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vou pedir o Jacques possa estar servindo em nome de Jesus. Aleluia. Tudo que Deus falou vai acontecer. Aleluia. Tudo que Deus falou vai acontecer. Tudo que Deus falou vai acontecer. Aleluia. Tudo que Deus falou vai acontecer. Eu creio. Tudo é possível, creio. Nada é impossível, creio. Tudo vai acontecer. Aleluia. Eu creio. Tudo é possível, creio. Nada é impossível, creio. Tudo vai acontecer. Eu creio. Tudo é possível, aquele que crê, não vou desistir jamais. Eu creio, falo a montanha, grito a muralha, passo pelo meio do mar. Sou da fé e vivo sobrenatural. Creio em milagres do poder de Deus. Eu creio, tudo é possível, creio. Nada é impossível, creio. Tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, creio. Nada é impossível, creio. Tudo vai acontecer. Oh, aleluias.
Eu estava aqui enquanto os irmãos estavam ministrando, o Espírito Santo, ele me lembrou um versículo que, na hora de fazer a colagem aqui no meu texto, eu não coloquei. Mas o Espírito Santo é maravilhoso, ele sempre nos lembra de todas as coisas. Amém, amados? Então, eu quero ler para vocês. Deixa eu só encontrar novamente, ele está aqui na minha frente. No versículo, isso. Vamos ler a partir do versículo 20 novamente. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: este cálice é a nova aliança confirmada com o meu sangue. Estou lendo na nova versão transformadora. Que é derramado com sacrifício por vocês. Mas no versículo 21, diz assim, Jesus diz assim: mas aqui, partilhando da mesa conosco, está o homem que vai me trair. Na versão King James, diz assim: o filho do homem certamente vai, conforme o que está prescrito, todavia, daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Na versão revista atualizada, 22, versículo 22, porque o filho do homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de que ele está sendo traído. Ali naquela mesa, naquela ceia, havia uma pessoa que iria trair Jesus. E quando Jesus ele diz para os seus discípulos que ele estava ansioso para ceiar novamente, ele não estava falando daquela ceia, numa ceia onde havia uma mão traidora, uma pessoa, um traidor no meio. Primeiro que ali não era ainda a nova aliança. Jesus não tinha morrido, Jesus não tinha ressuscitado ao terceiro dia. Amém, amados? Jesus estava ainda na antiga aliança. Mas naquela mesa, naquela ceia, havia alguém junto dele que havia de o trair. Mas na nova aliança, nessa nova mesa, não há traidor. Oh, aleluia! Não há ninguém que possa trair, porque essa ceia, Jesus está dizendo agora, que ele estava ansioso no bom sentido da palavra, ou seja, cheio de expectativas para cear novamente. É a ceia, amados, vinda do reino de Deus, amém? A ceia do reino de Deus, é essa que nós estamos ceando agora, na nova aliança. Não há uma mão traidora na mesa, não há um traidor na mesa, só há fidelidade. Você e eu estamos ceando já a ceia do reino. Estamos ainda na terra? Estamos. Mas estamos participando da ceia do reino. Então a ceia do reino não há mão traidora. Isso me fez pensar algo para a minha vida. E eu sei que vai servir para vocês também. Às vezes estamos ali, quando estamos sentados à mesa da ceia do reino, nós achamos que há uma mão traidora, ou há um traidor. Mas não há, amados. Só há fidelidade. Por quê? Porque estamos ceando a ceia do reino. Se você cometeu algo de errado, se você errou por algum motivo, você tem a condição de pedir perdão ao Senhor. Se você ainda não pediu, peça nesse momento, é você e Deus. Você não precisa do meu julgamento. Você não precisa do julgamento do pastor. A palavra de Deus fala sobre isso. Que você coma do pão, beba do cálice. Mas você se analise. Paulo fala sobre isso. Você tem que se analisar a si mesmo. A si mesma. Você não tem que esperar uma análise de nós. Mas sim de você mesmo. Você ser sincero, você se sincera com você mesmo. E coma do pão e beba do cálice. Sem condenação. Por quê? Porque Jesus deixou bem claro, a ceia que nós estamos hoje, ceando na nova aliança, é uma ceia do reino, amados. Não há mais traição, não há mais medo, não há mais falta. E você pode usufruir dessa ceia. Você não está na ceia da antiga aliança. Vou repetir mais uma vez porque Deus está mandando. Na ceia da antiga aliança havia traição, havia angústia. Você está na ceia do reino. A ceia do reino, a vida, a saúde, a paz de Deus
que excede todo o nosso entendimento. Essa é a ceia do reino que você está participando. Você sempre participou. Eu convido a você a ir até uma pessoa, um irmão com irmão, irmã com irmã, e troque o cálice com essa pessoa e deixe uma palavra na vida dela em nome de Jesus. Amém? Pode sair do seu lugar, troque esse cálice aí com seu irmão, irmão com irmão, irmã com irmã, em nome de Jesus. Não sei de quem é não, mas vou trocar. Vocês são bênçãos do Senhor. Tudo que Deus falou vai acontecer. 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 Eu creio, tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer. Oh, Aleluia! Tudo vai acontecer. Oh, tudo vai acontecer, eu sei. Oh, tudo vai acontecer. O pessoal se empolgou. Deixa eles trocarem aí o cálice. Deixa eles estarem empolgados. Isso é bom, amém? Aleluia! Eu creio. Vai trocando o cálice, vai declarando a palavra. Aleluia! Eu creio. Tudo vai acontecer. Eu creio. Tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Vai acontecer, eu sei. Pois vos digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra, a palavra, no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Amados, curta essa ceia, todas essas ceias. Curta ela como a melhor ceia da sua vida. Curta ela porque a ceia que nós participamos não é aquela ceia da traição. É a ceia da fidelidade. Pegue do seu pão, coma do seu pão. Em nome de Jesus. Aleluia! Tudo vai acontecer, eu sei. Tudo vai Aleluia! acontecer. Eu Pegue o seu cálice, beba do cálice. vai acontecer. Oh, aleluia! Alegria, amados! Você está participando da ceia do reino. Aleluia! Oh, aleluia! Tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer. Aleluias! Aproveitando a palavra que o Rogério deu, a palavra abençoada, eu vou te dar um testemunho meio triste, mas vai servir para te ajudar. Ontem nós fizemos uma trilha no Morro da Urca, foi uma bênção. Eu vou dar um testemunho de mim, né? Hein? Não, eu fui pela fé, né? Eu quase cheguei lá. Mas eu vou dar esse testemunho baseado na palavra que o Rogério trouxe sobre declarar a palavra, né? Eu perdi 1h30
tentando estacionar o carro. Eu liguei para minha esposa, amor, vai com o pessoal, porque eu tô achando um estacionamento aqui. Consegui achar o estacionamento 1,5 km do lugar que eles estavam. Então já fui fazendo a trilha, né? Fui voltando 1,5 km. E quando eu cheguei até o local, eles já estavam... Já liguei para o meu filho, o Zé Carlos. Pai, já estamos aqui em cima. Eu falei, amor, vou subir. Eu comecei a subir, né? Eu subi numa velocidade sem parar e fui subindo, e de repente começou a ficar escuro, meus olhos a vista começou a ficar escura, e de repente eu comecei a ouvir umas risadas, e era o Gerson rindo lá em cima, mas por eu não conhecer o lugar, eu nunca tinha passado por aquele lugar, né? E eu olhei e só via a escada e mato, só aquela trilha e o mato dos dois lados. E eu percebi que estava tão próximo dos meus irmãos. E o que aconteceu? Veio descendo um grupo, e eu perguntei a uma pessoa, né? Estava faltando muito, e a pessoa, ao invés de me ajudar, ela me atrapalhou, né? Ela, na verdade, até mentiu. Ela disse, não, falta muito. O que você já subiu, ainda falta muito mais. Ali acabou de me matar, né? Aí eu olhei, eu falei, parei, sentei, encostei numa pedra e fiquei tomando fôlego para descer. A gente pensa que descer é fácil, depois de ter subido aquilo tudo, né? Mas não é fácil, não. Então, ou seja, o que eu quero dizer para você com isso? Infelizmente, né, eu poderia, pela voz, pela risada do nosso irmão Gerson, aquela risada maravilhosa dele, eu estava próximo dos irmãos, mas eu não me liguei na risada. Oh, aleluia, obrigado, Jesus. Eu não me liguei na risada. Eu me liguei nas palavras negativas que eu recebi de quem estava descendo. O que eu fiz? Eu desci também. Mas se eu tivesse me ligado nas risadas do Espírito, já estava sinalizando com a risada lá em cima. Eu estava próximo. Faltava ali mais ou menos, o Cláudio falou que era 5 minutinhos só. Só faltava 5 minutinhos para me chegar até eles. Eu não me atentei com o som da risada. Mas você, nessa noite, se atentou com o som da risada do Espírito. Você estava por uma trilha, você não conseguia ver o final, ver a parte superior da montanha, mas o Espírito estava rindo, te dando sinal. E você não fez como eu, você subiu até o final. Aleluia! Aleluia! Depois só fiquei curtindo as fotos, né, dos irmãos lá em cima e tal. Mas eu vou voltar lá novamente. Não vou ser enganado por vozes contrárias. Mas foi uma bênção aquele passeio, amados, amém? E receba essa palavra em nome de Jesus que nós recebemos essa noite, nosso irmão Rogério. E eu quero aproveitar, pode se assentar em nome de Jesus, vamos continuar glorificando a Deus, cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas, amém? Eu quero ler para você aqui Provérbios capítulo 11, versículo 24. Enquanto você abre Provérbios capítulo 11, versículo 24, é interessante que na minha mentalidade, eu pensei que vocês estavam descendo pela risada do Gerson. Eu falei assim, pô, Gerson, pela risada do Gerson, eles estão descendo, e nunca desciam, né? É porque eu estava bem próximo deles mesmo, mas eu não conseguia ver por causa da vegetação. Essa sua risada atrai, hein, Gerson? Sinaliza. Aleluia. Provérbios. Obrigado aos músicos. Provérbios capítulo 11, versículo 24. Vou ler na versão King James. Quem dá com generosidade vê suas riquezas se multiplicarem. Outros preferem reter o que deveriam ofertar e caem na pobreza. Graças a Deus, amados, que nós não retemos aquilo que Deus nos dá, amém? Nós devolvemos os 10%, dízimo, e ainda ofertamos também. E por quê? Porque nós temos o coração grato a Deus, amém? Não somos dizimistas e ofertantes por obrigação, nós somos dizimistas e ofertantes por amor ao nosso gratos a Ele, porque Ele vem nos abençoando, Ele vem fazendo a nossa renda e tudo que está ao nosso redor crescer e avançar. Em meio a tempo de crise, em meio a tempos de que os canais de televisão estão sempre falando que o desemprego está crescendo no Brasil, que está acontecendo desgraças, pessoas morrendo, nós estamos crescendo e avançando. Por quê?
no deserto e rios no ermo. Então nós estamos aqui na terra, mas nós pertencemos ao reino dos céus. E no reino dos céus há prosperidade. Talvez há pessoas aqui que achem que tem que ser uma prosperidade meteórica. Prosperidade não é só ter dinheiro. Nós aprendemos sempre isso aqui com o nosso pastor. Mas prosperidade é andar bem em todas as coisas. E também tem a ver com saúde divina. Amém, amados? Então somos prósperos, e por sermos prósperos, e por honrarmos ao nosso Deus, e por amarmos ao nosso Deus, nós somos dizimistas e ofertantes. Então não prendemos aquilo que pertence a Deus, e também não prendemos aquilo que Deus nos manda ofertar. Por quê? Porque sabemos que por amarmos ao nosso Deus, Deus nos dará muito mais, incomparavelmente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos a Ele. Amém? Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, faça um sinal com a sua mão e a Aurelene irá até você. Eu também vou querer o envelope. Você que não pôde trazer o seu dízimo porque é muito dinheiro, ficaria perigoso trazer dentro de uma mala. Então você pode passar o cartão ali, nós temos a máquina, amém? Vai recebendo aí, em nome de Jesus. Você que não pôde trazer o dinheiro, senão teria que vir um carro forte, chamaria atenção no bairro, né? Recebe aí, aleluia. Então, você, por ser um ser inteligente do reino de Deus, você vai passar o débito. Eu sei que obrigado, Aure. Alguns religiosos acham que isso é pecado, né? Como era pecado alguns anos atrás, guitarra na igreja, bateria na igreja, porque achavam que os instrumentos, quem fabricou foi o diabo, e não foi o diabo. Amém, amados? Então, não tem problema nenhum de usarmos a maquininha, não tem problema nenhum. Isso aí, podemos usar a máquina como... Você que já pegou o seu dízimo, sua oferta, deixa eu pegar o meu aqui. Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado porque prosperamos graças ao teu amor. Pai, obrigado pelo teu Espírito Santo nos ensinando a como prosperar, como avançar em todas as áreas. Pai, obrigado pelo teu Espírito Santo para, mais uma vez, nos lembrar que nós precisamos usar a nossa boca para declarar a tua palavra em qualquer situação e para todas as circunstâncias. Obrigado, Pai, porque aprendemos, para muitos fomos lembrados que a nossa arma é a nossa boca. Alinhada com o coração, tudo acontece, conforme a tua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode vir até a frente, amados. Aproveitando você que trouxe a cesta da comunhão, você pode deixar aqui à frente também. Se você não pôde trazer, ou por algum motivo esqueceu, você pode trazer na terça-feira, na quinta-feira também, amém? Aleluias. Nós temos recados aí, né, o Anderson? Vai colocar aqui. Temos agora no final de semana um evento top, né? Pastor Beto Gomes, professor do Rema, sexta aí. Sexta sábado, não é isso? Quinta-feira não, sexta sábado. Sexta sábado, culto do Espírito Santo. E o domingo, é claro, domingo, né? Esquecendo. Sexta, sábado e domingo, culto do Espírito Santo. É um homem de Deus. Da vez que ele veio aqui, eu não estava ainda com vocês, né? Mas eu tive o privilégio de conhecê-lo em São Paulo. Então vocês venham e convide pessoas, amém, amados? Convide. Por exemplo, sexta e sábado. Não tem evento na igreja de um amigo seu que é irmão, de uma irmã em Cristo? Convide essas pessoas para vir, amém? Você não está atrapalhando nada. Não tem evento na igreja da pessoa, não tem problema de você convidar. É problema você convidar domingo, onde tem culto na igreja do seu irmão, da sua irmã, aí você vai convidar e pega mal. Mas não tendo evento sexta e sábado, convide essas pessoas, pega o zap, vai lembrando, vai passando por zap, vai ligando, que você pode ligar melhor ainda, liga para a pessoa, poxa, vai ter um evento lá na minha igreja, sexta e sábado, dá um pulinho lá, eu marco com você em tal lugar. Amém, amados? Traga as pessoas para serem impactadas assim como nós estamos. Então, contamos aí com a sua atitude. Tem mais algum recado, pastor? Josi? Ô, Josi, pode vir aqui, por favor.
Graça e paz, amados. Em relação ao evento, o evento vai acontecer sexta, sábado e domingo. Sexta e sábado vai ser o culto do Espírito Santo, como nós temos feito com todos os ministros que nós temos trazido. É necessário fazer a inscrição. Então, da mesma forma que nós fizemos antes, é R$20 o valor da inscrição e vai ser o valor do seu passaporte para os 2 dias. Amém? Você vai fazer a sua inscrição, vai pagar os R$20 que pode ser pago na hora, para você retirar sua pulseira, e vai te dar acesso aos 2 dias, sexta e sábado. No domingo, nós teremos o nosso culto da celebração normal. Vamos ministrar no domingo também. Amém? Então, só para esclarecer, é necessário sim fazer a inscrição e te dar o acesso para os 2 dias, sexta e sábado. Amém? Então, quando você convidar as pessoas, você fale isso, que é necessário fazer a inscrição. Pode passar o nome para a gente por e-mail, ou entrando em contato pelo Zap, Telegram, e a gente anota, e no dia você acerta o valor e pega a sua pulseira. Amém? Em relação à nossa livraria, nós recebemos alguns títulos novos, você pode depois passar ali para ver. Tem esse livro aqui do Andrezinho, O Segredo de Viver Feliz. Ele é o autor dessa música, da última música que nós cantamos hoje. Uma bênção. O Sistema da Verdade de Paulo. É livro do Mark Hanks. Uma bênção. Tem outros títulos dele ali também. Estão aqui, né? A Linhagem de um Campeão. O Poder do Sangue de Jesus. Então, é um livro que você pode adquirir na nossa livraria. Totalmente pago. De Rick Renner. Amém? Tem outros ali, um melhor que o outro. Livros que nós investimos para trazer para você se encher mesmo da palavra. Amém? Nós falamos sempre aqui a importância de você ler o que é certo, de você se encher da palavra através dos livros, das músicas que você ouve. É fundamental para estabelecer a fé que você tem gerado no seu coração e tem feito crescer. Amém, irmãos? Então, todo livro que você adquirir na nossa livraria, ele está em linha com a palavra, em linha com a doutrina, e você vai estar sempre crescendo. Amém? Amém? Esse aqui é o livro que a gente está, esse mês, vai estar fazendo resumo. Na verdade, o resumo ele é obrigatório para todo líder e colaborador da igreja, mas a igreja, se você não é líder e colaborador ainda, você pode estar acompanhando a leitura. Então, esse livro também, a gente vai estar lendo esse mês, está lá atrás também, tem vários, ele é novo, totalmente novo. Então, você nem acha assim, vou ver na minha biblioteca se eu tenho. Não, você não tem, porque ele é novo. Amém? Ele é do irmão Reagan, mas ele é novo, é um lançamento. E a gente vai estar lendo esse livro esse mês. Amém? Mais alguma coisa? Não. Então, pode ficar de pé, a gente vai orar para encerrar. Aleluia. Vamos orar. Pai, graças te damos, Senhor, por esse dia. Pai, obrigada por essa oportunidade que tivemos, Senhor, de estarmos expostos à Tua palavra, Senhor. Sabemos que você não perde a oportunidade, Senhor, e exatamente por isso fomos acrescentados por você, Pai. Sabemos que só você, Pai, tem palavras de vida eterna, Senhor, que alcançam o nosso coração, Pai. E ao praticarmos, Senhor, trazemos mudança para a nossa vida, Senhor. Te dou graças, Senhor, por cada irmão crescendo e avançando no propósito, Senhor. Graças te dou, Pai. Obrigada porque agora voltaremos para os nossos lares, guardados por você, Senhor. Temos segurança em você, Pai, e por isso podemos descansar, Senhor. Graças te damos por uma semana abençoada, Pai, cheia de respostas, de portas abertas, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Graças te damos em nome de Jesus. Amém, irmãos. Então, dê um beijo em pelo menos 5.000 membros e seja abençoado pela prática da palavra. Outro anúncio rapidinho, irmãos. Em relação à comunhão de bens, foi uma falha e nós acabamos esquecendo de colocar a lista no grupo, como a gente sempre faz. Então, como ontem foi dia 1º, o primeiro domingo acabou, a gente se complicando com a data. Então, domingo que vem, a gente vai estar trazendo a nossa comunhão de bens, amém? Combinado? Então, só o nosso querido irmão Zé Carlos que lembrou. Então, você pode trazer no domingo que vem, a gente vai botar a lista no grupo como a gente sempre faz. Amém? Amém.